Olá pessoal, meu nome é Andrei. Quais são seus planos após a conclusão do ensino médio? Essa pergunta é tranquila para alguns, mas complicada para muitos. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre onde estudamos e o que estudamos. Talvez você já tenha ouvido falar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa querida URGS, que ocupa a 13ª posição no ranking das melhores universidades latino-americanas, em uma pesquisa realizada com 166 instituições. Ela ocupa também a posição de segunda melhor universidade federal do Brasil. E ela está entre as 480 melhores universidades do mundo todo. A URGS conta com mais de 90 cursos, sendo na área de artes, biológicas, naturais, agrárias, comunicação, informação, economia, gestão, negócios, engenharia, arquitetura, exatas, tecnológicas, humanas, sociais e até mesmo da área da saúde. Meu nome é Esther. Além disso, a URGS possui mais de 5 campos, sendo eles o Campus do Centro, que fica no centro de Porto Alegre, Campus Saúde, que é próximo ao centro, Campus Olímpico, ou EZFID, ou EZEF, no bairro Jardim Botânico. Tem também o Campus do Vale e o Campus Agronomia, que ambos ficam no bairro Agronomia, quase em Viamão, e por fim o Campus Litoral Norte, localizado em Tramandaí. Meu nome é Jennifer. Você sabia que a URGS oferece auxílios para seus estudantes? Pois então, um exemplo que usamos todo dia é o restaurante universitário, que serve tanto almoço quanto janta, por apenas R$ 1,30 cada refeição. Alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica se enquadram na modalidade PRAE, que tem como objetivo garantir condições de permanência para a conclusão da graduação do aluno. E aí entram auxílios como, por exemplo, moradia estudantil, alimentação, transporte, auxílio para creche, material e programas de saúde e cultura. Alunos que se enquadram nessa modalidade entrarão na universidade por meio de ações afirmativas. Existem também, dentro da universidade, oportunidades de trabalho, tanto na parte administrativa quanto na parte de iniciação científica ou tecnológica, e também de extensão, como é o caso do Programa de Educação Tutorial, ORPET para os íntimos. A maioria dessas oportunidades demanda cerca de 20 horas semanais e oferece até R$ 400 por mês. Olá pessoal, meu nome é Júlia. Os sistemas de ingresso são através do Enem ou do vestibular, e a nota pode variar de acordo com a concorrência. As provas escritas presenciais do Enem serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 serão aplicadas as provas digitais. O vestibular ainda não tem data, mas vocês podem acompanhar tudo pelas redes sociais através do @URGSNoticias. As modalidades de ingresso são 50% das vagas para o acesso universal e outros 50% divididos entre ações afirmativas, as chamadas cotas. A modalidade de cotas L1 é destinada para candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita. A modalidade L2 são destinadas para candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo meio per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena. A modalidade L3/L5 são candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio independente da renda familiar. A modalidade L4/L6 são candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio independente da renda familiar autodeclarado preto, pardo ou indígena. A modalidade L9 são destinadas para candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional per capita e pessoa com deficiência. A modalidade L10 é destinada para candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo meio per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. A modalidade L13 são para candidatos de ingresso ao sistema público de ensino médio independente da renda familiar e pessoa com deficiência.
Meu nome é Tairine. Trouxemos nesse material 3 cursos e o primeiro deles é o nosso, Engenharia de Materiais. Nosso curso existe no Brasil desde a década de 1970, sendo a UFSCar a pioneira na criação do curso no país. Já na URGS, o departamento do curso foi criado em 1994, tendo seu primeiro vestibular em 1995 e a sua primeira turma de formandos em 1999. E o que se aprende como engenheiro de materiais? Nós estudamos a ciência que envolve tudo aquilo que está ao nosso redor. Não ajudou muito? Então dá só uma olhada nessa pirâmide. Ela é o tetraedro de materiais, onde são representados todos os pilares do nosso estudo. São eles: a estrutura e a composição dos materiais, suas propriedades e o processamento que deve ser realizado para chegar a um produto final. Quer um exemplo? Observe as suas compras. Você precisa de algo que te auxilie a carregar todos os pequenos itens do mercado até a sua casa. Só que alguns deles são pesados e outros são pontiagudos. Então nós escolhemos um polímero, aquele, cheio de carbonos, lá da química orgânica. Ele é leve e ao mesmo tempo muito resistente. Nós descobrimos que podemos tirar ele do petróleo e depois de uma série de processos, formamos a sacola plástica. Legal, né? Os materiais cerâmicos são constituídos por elementos metálicos e não metálicos. Possuem um ponto de fusão alto, são duros, frágeis e geralmente são isolantes térmicos e elétricos. Os materiais cerâmicos são os materiais mais antigos feitos artificialmente pelo homem. As propriedades desse material são definidas de acordo com o arranjo de seus átomos. Com o controle das estruturas da matéria, é possível desenvolver diversos materiais cerâmicos, como vidros, refratários, abrasivos e eletrônicos. Materiais poliméricos. Bom, poli significa muito e meros significa partes. Polímeros são macromoléculas em que existe uma unidade que se repete várias e várias vezes, chamada monômero. Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Pode parecer, mas plástico e polímero não são a mesma coisa. Na ciência dizem que todo material plástico é polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Esses materiais estão sempre presentes no nosso dia a dia. São eles: garrafas, brinquedos, panelas, sacolas, isopor, papel filme e muito mais. Materiais metálicos. A principal característica que define os materiais metálicos é a ligação química, metal-metal. Esses materiais possuem uma ótima condutividade térmica e elétrica. São conhecidos por serem fortes, resistentes e deformáveis, por isso são muito utilizados em projetos estruturais. Outras aplicações se dão em fiação elétrica, computadores, geladeiras, pias, panelas, carros, freios, portões e muito mais. Exemplos de materiais metálicos é o aço, o cobre, o alumínio, o níquel e o titânio. Materiais compósitos. Esses materiais são compostos por 2 ou mais constituintes diferentes, geralmente uma matriz e o reforço, com o objetivo de adquirir propriedades desejadas. Ou seja, esse material é um conjunto de 2 ou mais materiais diferentes e são classificados pelo tipo de matriz. Pode ser cerâmica, polimérica ou metálica. Os compósitos são uma classe de materiais que possuem diversas aplicações na indústria e são utilizados a fim de melhorar a produtividade, diminuir o custo e facultar diferentes propriedades a esses materiais. Um exemplo típico de compósito é a fibra de vidro em resina polimérica, bastante utilizado nas construções civis. Outras aplicações também desses materiais se dão na indústria aeronáutica. E, por último, os biomateriais. Esses materiais são definidos como dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos, com aplicações em diversas áreas, tanto em vacinas, cirurgias, como em lente de contato, fios de sutura e próteses ósseas. A área dos biomateriais é uma área do nosso curso muito promissora. Meu nome é Sabrina Soares. O currículo tem duração de 10 semestres, sendo que nos 4 primeiros semestres nós temos mais cadeiras básicas da engenharia: químicas, inorgânicas e orgânicas, físicas, cálculos, físico-químicas, etc. E do 5º semestre em diante temos cadeiras mais específicas, como materiais poliméricos, cerâmicos, metálicos, compósitos e uma variedade de eletivas, que possibilitam direcionar a formação individual conforme o interesse do aluno. Nosso curso possui empresa júnior, centro acadêmico e nós, o grupo do Programa de Educação Tutorial, o PET Materiais. E, além disso, existem os laboratórios da URGS que podemos atuar durante a graduação. Por nossa área de atuação ser bastante ampla, podemos trabalhar em vários deles, fora os que são próprios do nosso curso mesmo, que são 7. O Laboratório de Corrosão, LACOR,
o Laboratório de Cerâmicos LACER, o Laboratório de Caracterização LACAR, o Laboratório de Polímeros LAPOL, o Laboratório de Design e Seleção de Materiais LDSM, o Laboratório de Energia Solar LabSol e o Laboratório de Biomateriais LabioMat. Qualquer dúvida, ficaremos muito felizes em ajudar. Você pode nos encontrar pelo @petmateriais no Instagram e para saber mais sobre nosso centro acadêmico e nossa empresa júnior, visite os @cema.urgs e @mjuniorurgs no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção.